Olá a todos do canal, vou começar o primeiro vídeo, um vídeo longo, que será lendo este livro, o Evangelho segundo João, o Apóstolo de Cristo. Esse livro é uma tradução de Ciro Mioranza. O autor deste Evangelho é o apóstolo João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, outro apóstolo de Cristo. Ambos eram pescadores no lago de Tiberíades. Os dois irmãos foram um dos primeiros seguidores escolhidos por Jesus a seu chamado. Os dois largaram imediatamente as redes de pesca e seu pai Zebedeu e seguiram Jesus. João se tornou o discípulo predileto de Cristo e ele mesmo, em seu evangelho, se define como discípulo que Jesus amava. Após a morte de Cristo, João se encontra junto com Pedro quando este cura um deficiente físico em Jerusalém. Fato narrado em Atos dos Apóstolos, capítulos 3 e 4. Reaparece em Jerusalém no ano 50, dando apoio à missão de Paulo entre os pagãos, como o próprio Paulo o comprova em sua carta aos Gálatas. Nada mais se sabe a respeito deste apóstolo, a não ser que teria sido deportado para a ilha grega de Patmos, em torno do ano 95, onde teria tido as visões do Apocalipse, que ele transcreve no último livro da Bíblia cristã. João teria escrito o Evangelho entre os anos 90 e 100, na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, hoje território da Turquia, onde teria redigido também, segundo a tradição, as 3 cartas a ele atribuídas e que fazem parte dos livros do Novo Testamento. A tradição cristã relata ainda que, já de idade muito avançada, repetia sem cessar: "Meus filhos, amai-vos uns aos outros." Aos que se lamentavam dessa cantilena monótona, João teria respondido: "Se fizerdes só isto, é o quanto basta." Comparado com os outros 3 evangelhos, o de João é de todo peculiar e singular de fato. João não fala de infância de Jesus, não menciona o Sermão da Montanha, não se refere às muitas expulsões de demônios narradas nos outros evangelhos. Não relembra a transfiguração de Cristo, em contrapartida na introdução de seu evangelho. Apresenta Jesus como a manifestação da palavra de Deus em carne humana, e é somente João que narra os episódios das bodas de Caná, da ressurreição de Lázaro, dos lava-pés. Só ele recorda as alegorias do bom pastor, da porta, do grão de trigo e da videira. Só ele narra os longos discursos de Cristo sobre o pão da vida e os diálogos com Nicodemos e com a mulher samaritana. Além disso, os outros evangelhos deixam transparecer que Jesus teria passado uma única festa de Páscoa em Jerusalém, ao contrário de João, que dá a entender que a maior parte da pregação de Jesus teria ocorrido na Judéia e em Jerusalém, onde teria passado pelo menos em 3 festas de Páscoas diferentes. O Evangelho de João é de estilo forte, direto e contundente, carregado de simbolismo, como se fosse preparado para atingir um objetivo central, manifestar e revelar. É o próprio Cristo que se manifesta e se revela por meio de sinais, por palavras, apresentando sua identidade humana e divina, carregada de glória, luz, vida, salvação. O quarto evangelho é na perspectiva de seu autor, mais que um relato de fatos, uma profunda reflexão teológica sobre esse Deus, homem e homem-Deus, o Cristo. Então, iremos ler hoje o Evangelho segundo João. Estarei lendo hoje o primeiro capítulo junto com vocês. Evangelho segundo João. Prólogo.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e nada foi feito sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz, que ilumina todo homem que vem a este mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o conheceram. A todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aos que creem nele e que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, proclama: Este é aquele de quem disse que viria depois de mim. É maior do que eu, porque existia antes de mim. De sua plenitude, nós todos recebemos graça após graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai, ele mesmo o revelou. João Batista dá testemunho de Jesus. Este é o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: Quem és tu? Ele não negou e confessou: Eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Disse: Não sou. Tu és um profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe então: Quem és para darmos resposta àqueles que nos enviaram? O que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O que haviam sido enviados eram os dos fariseus. Perguntaram ainda: Por que então batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem um profeta? João lhe respondeu: Eu batizo na água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Ele é o que há de vir depois de mim, e de quem não sou digno de desatar-lhe as correias do calçado. Estas coisas aconteceram em Betânia, no outro lado do Jordão, onde João batizava. No dia seguinte, João viu Jesus vindo a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: Depois de mim vem um homem que é antes de mim, porque já existia antes de mim. E eu não o conhecia mais, para que fosse manifestado em Israel, vim por isso batizar na água. E João deu testemunho dizendo: Vi o Espírito Santo descer como uma pomba do céu e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água e me disse: Sobre quem vires o Espírito descendo e pousando sobre ele, este é o que batiza no Espírito Santo. E eu vi e dou o meu testemunho de que ele é o Filho de Deus. Os primeiros discípulos de Jesus. No dia seguinte, João estava lá de novo com 2 de seus discípulos. Avistando Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isto, os 2 discípulos seguiram Jesus. Jesus se voltou e, ao ver que o seguiam, perguntou-lhes: O que procurais? Responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Disse-lhes: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele naquele dia. Era em torno da hora 10ª. Um dos 2 que ouvira João e o que o seguira era André, irmão de Simão
Pedro. Ele encontrou por primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: Tu és Simão, filho de Jonas? Serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galiléia e encontrou Filipe. Jesus lhe disse: Segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael redarguiu: De Nazaré pode sair algo bom? Filipe lhe disse: Vem ver. Jesus viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito: Aí está um verdadeiro israelita, no qual não há dolo. Natanael lhe perguntou: De onde me conheces? Jesus lhe respondeu: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas sob a figueira. Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus retrucou: Por que te disse que te vi sob a figueira, acreditas? Verás coisas maiores do que esta. E acrescentou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E assim termina o primeiro capítulo do Evangelho segundo João. Que Cristo esteja com todos vocês. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém.